Olá, pessoal. Eu sou Vivian Farias, vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo. Estamos aqui hoje no programa Pauta Brasil, com um tema super pertinente. O Pauta Brasil é um programa em conjunto com o 247, com o DCM, pela coordenação do nosso querido Arthur Araújo, aqui da Fundação Perseu Abramo. E hoje a gente vai conversar sobre neonazismo, supremacia branca e o racismo no Brasil. Para esses três elementos tão importantes e tão estruturantes da nossa sociabilidade, a gente convidou três feras nessa temática, que são os companheiros Rogério Sotile, companheira Nilma Lino e o companheiro Gabriel Sampaio. Primeiro eu queria dar boas-vindas a vocês, né? Dizer que é um prazer enorme recebê-los aqui com a gente. E queria já começar por essa nossa ministra, nossa querida, aguerrida professora emérita da UFMG, que tem pós-graduação em conhecimento e inclusão social, nossa ativista do NAP, que é o Núcleo de Acompanhamento das Políticas Públicas, e foi reitora da Universidade da Integração Internacional Luso-Africana, Afro-Brasil, da Unilab, a nossa querida ministra, secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Nilma Lino. Boa tarde, Nilma, Obrigada. tudo jóia? Boa tarde, Vivian, tudo bem? Na luta, né? Nas lutas, mas resistindo. Obrigada, viu? Nilma, muito obrigada. Já para começando sem muitas delongas, daqui a pouco eu apresento os meninos, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. São três temas muito importantes, né? Esses elementos neonazistas, esse racismo, essa supremacia branca. Como é que isso se estrutura no Brasil? Como é que você pode dar uma... Eu já vi você falando em algumas outras oportunidades e sou muito sua fã. E tenho certeza que a gente vai aprender muito com vocês três aqui hoje. Se você puder fazer as honras. Então, primeiro eu quero começar cumprimentando a você, Vivian, que é uma das nossas diretoras aí da presidência, coordena o corpo da presidência da Fundação Perseu Abramo, a vice-presidente. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo aqui nessa live e quero cumprimentar em especial meus dois colegas de mesa virtual, né? Rogério Sotile, com quem eu tive o prazer de trabalhar, mesmo que por um curto tempo, juntos no Ministério, e Gabriel, que é uma referência para nós no campo jurídico, que tinha referência dele no Ministério da Justiça e está no NAP com a gente agora. Eu quero, assim, talvez explorar um pouquinho mais esse contexto, né, do racismo no Brasil, a supremacia branca, a questão do neonazismo, que são expressões perversas de formas de dominação, de formas de opressão. E que formas de opressão que têm um alicerce calcado numa ideia de raça biológica, não na ideia de raça ressignificada pelo movimento negro como construção social, né? E uma ideia que são movimentos, ações, formas de fazer política e vivências cotidianas que se pauta nessa ideia de raça biológica e de inferioridade e superioridade racial para manter poder, para dominar, seja a dominação nas esferas públicas e políticas, seja nas dominações mais cotidianas, no trabalho, no lar, nas relações mais íntimas, né? Então, no que diz respeito ao racismo, eu sempre gosto de enfatizar, né, escrevo, falo isso, que a gente não estaria debatendo essa live nesse momento, nem fazendo tudo que a gente tem feito na luta emancipatória, no campo progressista, na esquerda, no Partido dos Trabalhadores, em relação ao combate ao racismo, se não fosse a luta das pessoas negras organizadas na sociedade brasileira. E aí, quando eu digo dessa luta, desse protagonismo, eu me remeto desde uma luta ancestral às lutas de africanas escravizadas e seus descendentes na época da escravidão, dos quilombos, das insurgências, das formas mais diversas de luta pela libertação, até o pós-abolição e as organizações, associações, as formas como negros e negras foram se organizando socialmente até chegar no que a gente vai chamar no movimento negro atual. Então, eu acho que tem um protagonismo muito importante que a gente nunca pode esquecer quando nós tocamos nesse tema no Brasil.
Porque muitas vezes o protagonismo fica com os intelectuais e as intelectuais, e não necessariamente, tá? Com a luta popular, com a luta social, né? Essa luta é revolucionária, a luta do movimento negro é revolucionária. E eu diria que, assim, o racismo, ele durante muito tempo a gente compreendeu, e ainda compreende, porque ele é uma ideologia, um conjunto de crenças que primam por essa ideia de que existe uma hierarquia entre as raças, diversos tipos raciais, uma hierarquia entre superioridade racial e inferioridade racial. Isso, inclusive, já foi, inclusive, pseudo-teorias, né, europeias importadas para o Brasil, já impactou a produção científica brasileira de final do século XIX, século XX, e depois a próprio movimento do mundo e a própria ciência, compreendendo como, por exemplo, na época do nazismo, a própria ideia de raça ela foi sendo usada de forma a exterminar. E aí a gente sabe de toda a questão do genocídio dos judeus, também das outras pessoas que os nazistas consideravam não humanos, porque diferentes da raça ariana, tudo isso com relação às nações que pós-Segunda Guerra se organizam para pensar uma paz mundial. A gente tem aí uma reconstrução da ideia da vivência entre as pessoas, os diferentes grupos humanos, inclusive uma tentativa de superar a ideia de raça por uma ideia de etnia, e isso acaba que teoricamente pode funcionar, mas na prática não necessariamente. Então essa ideia, né, de que existe inferioridade e superioridade racial, ela tem a ver com formas de dominação históricas na nossa sociedade. E para nós, no Brasil, tem a ver com a própria invasão das Américas e como os decoloniais nos ajudam a pensar, como com a invasão das Américas, a ideia de raça ela estava ali colocada na forma como se dominou e nas violências com essa dominação. Eu acho que mais recentemente a gente tem compreendido o racismo não só como ideologia, um corpo de crenças, atitudes que discriminam racialmente, que provocam, né, provocadas por preconceito racial. A gente tem ido muito além disso para falar que não é isso, mas que é muito mais. Ou seja, hoje nós acordamos que o racismo é uma forma de dominação, é uma forma de opressão, é uma forma de opressão racial, de um grupo étnico-racial em relação a um outro grupo étnico-racial, calcada e alicerçada numa ideia de inferioridade e superioridade racial. E avançamos também para compreender as formas por meio das quais esse racismo opera na sociedade brasileira. Essas formas, uma delas é na própria estrutura da sociedade, ou seja, um país que é calcada na construção da sua sociedade, no trabalho escravo, né, na exploração, não só capitalista, econômica, mas na exploração racial também, é um país que traz na sua estrutura essa dimensão perversa e que ela não é desconstruída somente com uma mudança de consciência das pessoas. Ela é mudada se você mexe na estrutura. E por isso, combater o racismo significa mudanças estruturais que passam, por exemplo, por políticas públicas, por garantias de direitos, pelo reconhecimento da desigualdade racial provocada pelo racismo e principalmente por observar nessas relações sociais estruturadas pelo racismo quais são os espaços, os setores onde ela mais acontece. Então, a gente tem a questão do mercado de trabalho, a gente tem na dimensão da política, a gente tem a educação, a gente tem a questão das mulheres, da desigualdade de gênero, que se articula também com a desigualdade racial, e isso está hoje comprovado, atestado, né, pelas várias pesquisas que nós temos em nível nacional, não só pesquisas em universidades, mas pesquisas, inclusive, que nosso governo do Partido dos Trabalhadores financiou e apoiou várias pesquisas. Está aí o mapa da violência, está aí o índice de vulnerabilidade juvenil, que vão mostrando como que na estrutura da sociedade esse racismo está arraigado. E a luta contra esse racismo, ela é histórica, e o movimento negro ele vai ganhando espaços, inclusive, na lei e nos direitos, né? E essa é uma luta que ela é internacional, né? Porque o racismo, ele incide aqui, no caso, nós estamos falando sobre a população negra, mas a ONU, em 2001, em Durban, com a Conferência Internacional contra o Racismo e as mais diversas formas correlatas, também destacou outros grupos que padecem dessa ideia de inferioridade e superioridade racial, e nós temos, inclusive, tratados internacionais no campo dos direitos humanos que prevêem, né,
a luta contra esse fenômeno perverso, inclusive insta os estados a tomarem iniciativas, né? Eu vou citar muito rapidamente aqui a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Vou citar também a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e a Intolerância, que o Senado Federal acabou de ratificar, o senador Paim foi o relator, e isso é muito importante para o Brasil. Citaria também a Constituição de 88, não podemos esquecer dela, do racismo como crime inafiançável e imprescritível, e uma série de outras medidas, como as políticas de ações afirmativas, que são medidas de combate ao racismo e de construção da igualdade racial no Brasil. E é exatamente essa forma de opressão, de dominação, incrustada na estrutura e nos imaginários, que possibilita a construção do que a gente está chamando de uma supremacia branca. Né? Os supremacistas brancos são aqueles que ideologicamente, politicamente, advogam o racismo, advogam essa hierarquia racial e trabalham, inclusive, de maneira a divulgar e agir socialmente como se os espaços de poder, a política, a mídia, a autoridade, ela fosse somente dos brancos e das brancas. Por quê? Porque são considerados raças superiores, né? E, principalmente, se volta contra a população negra, mas também todos contra os não brancos, digamos assim, advogando, então, que há ali uma inferioridade racial. Mas há alguma coisa mais perversa, Vivian, nesse contexto, porque quando se advoga superioridade e inferioridade racial, o que está se dizendo realmente é de que nós estamos falando de humanização e desumanização, humanidade e desumanidade. Então, o racismo que gera essa supremacia branca, o sentimento e as ações de supremacia branca, o nazismo e todas essas outras formas perversas de dominação que se alicerçam na dimensão da raça, entendida de forma biológica e inferiorizante, no limite o que eles estão pregando e dizendo é que os grupos supremacistas são humanos e os grupos não supremacistas contra os quais eles lutam, com os grupos os quais eles desprezam são não humanos, não estão no patamar da humanidade. Então, políticas, ações, igualdade, direitos, tudo isso que a gente luta no sentido de desconstruir ou superar as hierarquias que foram construídas nas relações de poder e nas relações econômicas de poder, toda essa nossa ação é desprezada e combatida por esses grupos. E eu quero finalizar essa parte da minha fala, depois eu volto, mas dar espaço para os outros colegas, chamando a atenção de que esses grupos eles se assentam no campo da direita e da extrema-direita. E no Brasil, nesse momento, esses grupos, tanto dos racistas e daqueles que lutam, né, pela supremacia branca, estão se sentindo representados e com representatividade, porque estão representados no governo federal, pelo atual presidente da República, que tem inúmeras situações que ele demonstra isso, na negação do racismo, que nós vimos isso no caso do Carrefour, quando entrevistaram o nosso vice-presidente, e se fala que não tem racismo no Brasil, etc., e estão também representados com representatividade no Congresso Nacional, com partidos de direita, de extrema-direita, com projetos de lei que entram, e eu acho que esse clima é que tem possibilitado uma visibilidade maior desses fenômenos que já existiam, mas que antes ficavam um pouco acuados, principalmente quando nós construíamos um Estado mais democrático de direito por meio dos governos do Partido dos Trabalhadores, governos Lula e Dilma, com as políticas de combate ao racismo e de direitos humanos e de política para as mulheres que nós tínhamos. E isso vai desembocar nessa situação que mais tarde aqui na live a gente vai conversar, que é o caso do assessor internacional do presidente Bolsonaro. Aí eu paro por aqui para dar espaço também para os colegas comentarem.
Microfone fechado. Vivian, você está sem som. Aí. Ainda sem som. Ô, Vivi, aciona novamente o seu áudio. Como tem um delay, acabou você ouvindo depois que já tinham falado que estava sem áudio. Aí você clicou novamente e fechou, tá ok? São os problemas dessa vida online. Esse aplicativo, ele já me deu esse problema também, de eu não conseguir travar. Podemos a tela fazer tá assim, travada. se o Rogério Sotile puder começar com a sua fala, isso, tá bom. até a Bi resolver, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá? Eu vou para a tela grande. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu estou fazendo o papel aqui da Vivian, que ela não conseguiu passar a palavra para mim, então eu me passo a palavra em nome da Vivian e quero cumprimentar a Vivian, vice-presidente da Fundação Perseu Abramo, e um beijo muito especial à querida Nilma, que é uma referência nessa luta tão importante contra o racismo e na luta pelos direitos humanos. Também quero cumprimentar o Gabriel Sampaio, nosso parceiro de tantas lutas no governo federal e também no PT, e agora no terceiro setor, né, Gabriel? E, bom, e especialmente a todos os ouvintes desse encontro importante que nós estamos realizando nessa Sexta-feira Santa. Bom, eu tinha pensado em falar algumas coisas, né, e até deixar para falar numa segunda rodada, talvez o que a gente poderia fazer, né? E eu, primeiro, assim, eu acho que é muito importante essa fala tão esclarecedora da Nilma, me traz muito, eu estou aprendendo muito com você, e também eu quero muito ouvir o Gabriel, porque é um outro lugar de fala, é um lugar que a gente tem que muito ouvir e muito aprender, e reforço aquilo que a Nilma falou, né, de que se não fosse a organização, né, da população negra, se não fosse o movimento negro, nós estaríamos num outro patamar ainda, pior do que nós estamos hoje nessa luta antirracista no Brasil. Quando a Fundação Perseu Abramo me convidou, eu fiquei pensando em que eu poderia contribuir nesse debate a partir do meu olhar, da minha experiência. Eu acho que vem muito à tona para todos nós esse episódio que veio há 2 semanas atrás, daquele assessor do presidente da República que acompanhou isso, Ernesto Araújo, no Congresso, onde ele fez aquele sinal, né, que é uma mensagem da supremacia branca, e que ele diz: a supremacia branca está aqui representada. Né? Eu acho que... E como é que a mídia tratou, né, essa postura desse assessor de um chefe de Estado? Né? Tratou como um deslize, tratou como uma gafe. E o que isso representa? Representa uma certa naturalização desse processo, representa uma certa normalização, né, desses tipos de sinais, de gestos racistas
de supremacia branca, de nazistas, e isso nós não podemos aceitar, em hipótese alguma. E eu gostaria de mostrar de que esse fato que ocorreu com esse assessor não foi um fato isolado. A gente vem assistindo de forma muito intensa, há 2 anos e meio, de forma muito intensa pelo governo Bolsonaro como um todo, por todo o governo. Em outubro de 2009, o então ministro da Educação, ele comparou o terror nazista com um movimento, né, uma agressão que aconteceu na USP. Né? Chegou naquela oportunidade também comparar o Hitler ao Lula. Logo depois, em maio de 2020, né, o mesmo ministro da Educação, ele reclama de uma ação da Polícia Federal contra a militância bolsonarista, né, comparando a violência da Polícia Federal à violência nazista, chamando naquela época as noites de cristais brasileiras. Também ainda em 2020, em janeiro, então, o secretário de Cultura, o Roberto Alvim, que depois acabou saindo também, num discurso oficial no Ministério da Cultura, na Secretaria de Cultura, ele plagiou o ministro nazista, o ministro de propaganda nazista, dizendo, né, que a arte brasileira está próxima, na próxima década, será heróica e nacional. E vai, assim, todo o discurso plagiado, né? E no fundo do discurso dele tinha uma sinfonia de Wagner, que todo mundo sabe que era, né, a quem o próprio Adolf Hitler, né, tinha grandes paixões na arte musical. Né? No mesmo ano, em abril de 2020, o antiministro Ernesto Araújo também compara o distanciamento social por conta do Covid, com todo aquele sofrimento, aos campos de concentração. Né? Em maio de 2020, o Bolsonaro, numa transmissão pela internet, ele acaba, né, levando ao vivo e toma um copo de leite branco, né, e que todo mundo sabe que esse copo de leite branco ele é um símbolo dos grupos supremacistas norte-americanos. E se a gente quiser contar também, nós não podemos deixar de associar esse tipo de violência, né, que ele cometeu quando fez apologia, né, à tortura, dizendo que o maior herói dele é o brilhante Ustra, que matou e torturou um dos maiores assassinos. Né? Quando ele comparou, né, e disse, fez aquela enquanto deputado, de que a deputada Maria do Rosário não seria também estuprada porque ela não era bonita ou coisa parecida. Quer dizer, esses episódios odiosos, né, esses episódios completamente descabidos, né, é uma constante desse governo. Agora, eu gostaria de perguntar o seguinte, isso é novidade? É do governo Bolsonaro? Né? O que está instaurado isso agora? Não, não é isso. O governo Bolsonaro apenas destampou o bueiro. Né? Como muito bem lembrou aqui a questão da ministra Dilma, todo o processo estruturante do racismo no nosso país. E aí eu queria falar um pouco sobre essa questão. Quer dizer, um país como o Brasil, né, que se forma através de um genocídio indígena, né, que promove um grande genocídio indígena, que depois vive mais de 3 séculos e meio num processo de escravidão, que nós passamos por 2 ditaduras civil-militar, né, e que nunca responsabilizou absolutamente ninguém por todos esses atos de, né, crimes de lesa humanidade, esses atos de violência contra a humanidade, de assassinatos, e, ao contrário, acaba homenageando essas pessoas, como nós temos homenagens em todo o Brasil, a Raposo Tavares, que é uma grande rodovia em São Paulo, a Avenida Bandeirantes, a Avenida Anhanguera, ao elevado Costa e Silva, as escolas com o nome de Emílio Garrastazu Médici,
tem ruas com o nome de Sérgio Fleury, né? Então, se você tem um país que vive todos esses processos de violência e que nunca responsabilizou judicialmente absolutamente ninguém, e, ao contrário, acaba homenageando essas pessoas, você acaba construindo, né, uma cultura de violência no nosso país, né? Uma cultura racista, escravocrata, classista, machista, patriarcal, né, que tem como sinalização toda a relação de violência que nós existimos. E como é que isso se expressa? Se expressa nas escolas, se expressa na família, se expressa no dia a dia, se expressa nas ruas, se expressa em todos os processos de uma convivência social. Tá? Então, é essa questão que é muito fundante no nosso processo. Por isso que nós estamos vivendo a situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? Onde você tem um presidente da República que acha normal, né, mandar fechar o Congresso, mandar fechar o Supremo Tribunal Federal, né, que motiva seus militantes, né, a matar governadores, que motiva seus militantes a botar fogo, a fazer motim de Polícia Federal, que motiva os seus militantes, né, a bater na população preta, pobre e periférica. Então, eu acho que esta é uma questão que está no fundo da estrutura da nossa sociedade brasileira. Se nós não enfrentarmos de forma adequada todo esse processo de violência que nós estamos vivendo, nós não vamos mudar a estrutura cultural de violência em nosso país. Eu queria também parar por aqui para deixar, né, voltar depois. Eu gostaria um pouco de explorar um pouco isso, do que a gente poderia fazer, o que a gente tem feito nos governos do PT para dar um passo à frente a esse processo tão difícil que o país vive com esta cultura estruturada em violência. Obrigado, Vivi. Muito obrigada, Sotile. Gente, mil desculpas. Foi bom porque movimentou o nosso chat no YouTube, ficou todo mundo preocupado. Eu caí, não me machuquei, mas tá tudo bem. Mudei aqui de aparelho, fiz um ziriguidum aqui, mas deu certo. A gente acabou de ouvir o Rogério Sotile, que é um companheiro muito valoroso, que na Prefeitura de São Paulo foi quem criou o de Portas Abertas, o Transcidadania, foi secretário especial de Direitos Humanos, tanto na gestão de Haddad, também na presidência da República, contribuiu demais com essa pauta, e também atua como diretor da Fundação Vladimir Herzog, e é um parceirão nosso da Fundação. A gente vai ouvir agora o nosso querido Gabriel Sampaio. Gabriel é membro do Conselho Consultivo Ouvidor das Polícias de São Paulo. Ele atua muito nessa pauta das questões penitenciárias, desse recorte de raça. Tem trabalhos muito bacanas e textos muito legais nesses sentidos. Ele lecionou na Uniceub de Brasília e trabalhou foi ministro interino, né, no nosso Ministério da Justiça, e diretor de projeto Pensando o Direito, e foi assessor jurídico no Senado Federal, e é um grande parceiro também no NAP, que são os núcleos de acompanhamentos de políticas públicas. E eu queria, Gabriel, que tu falasse um pouquinho mais, para a gente aprender um pouco mais do quão simbólico é. A gente tem os preceitos constitucionais que versam sobre tudo isso, e a gente tem, até hoje, como bem colocou aqui o Sotile e a Nilma, preceitos que vêm de uma sociabilidade de extermínio da população indígena, de uma escravização tardia, que foi bem brando no final, todo mundo acaba por isso mesmo. Se a gente pegar até hoje, todos os preceitos libertários dos abolicionistas, eles continuam sendo super atuais, né, que é trabalho, dignidade e terra. Então, até isso hoje, nossa população negra não tem um acesso equânime, e a gente não tem um processo de igualdade ou de equidade racial. O programa de cotas, eu acho que cumpre um papel muito importante nesse sentido, mas como é que você vê ainda hoje essa questão do Felipe, se você puder comentar um pouquinho mais sobre isso, e como você vem com esse juridiquês que a gente gosta, que se você pudesse falar um pouquinho também desses preceitos,
do quão isso fere a Constituição Cidadã de 88. Obrigada, seja bem-vindo. Muito obrigado, Vivian. Quero agradecer a toda a organização da Fundação Perseu Abramo por essa oportunidade de estar aqui, uma oportunidade de estar com pessoas que eu admiro tanto pela sua trajetória militante e profissional, a ministra Nilma, a quem eu deixo um abraço muito afetuoso, Rogério Sotile também, pessoa que eu tenho grande admiração e que tanto aprendi ao longo da trajetória e da luta de direitos humanos, pelos direitos humanos no Brasil. Realmente, acho que o tema aqui é muito oportuno e é muito importante quando nós falamos do aspecto jurídico do racismo, que a gente possa recordar a nossa história, a história como a nossa legislação, em todos os campos, ela foi evoluindo ao ponto de consolidar a realidade, o estado de coisas que nós vivemos hoje, né? Nós tivemos, do ponto de vista jurídico, a legitimação de um modelo escravocrata que perdurou por quase 4 séculos, né? Do ponto de vista da construção de um projeto de nação, e eu reforço muito isso nos espaços em que tenho a oportunidade de falar sobre o assunto, nós fomos consolidando, o Brasil foi consolidando, o projeto de Brasil foi consolidando uma estrutura racista desde de sua origem constitucional, desde das suas primeiras etapas do seu projeto constitucional, né? Se nós lembrarmos, né, o Brasil, quando se forma como nação independente em 1822 e constrói a primeira Constituição, o primeiro dilema que nós vivemos do ponto de vista da construção da nossa nacionalidade e da nossa Constituição era o dilema de enfrentar a construção de um projeto nacional, a construção de um país, lidando com o problema da escravidão. E no momento em que, num jogo de forças na Assembleia Constituinte de 1823, esse tema é levantado, ainda que de forma conservadora, a opção do imperador, também imperador do Brasil, também herdeiro do trono de Portugal, foi a de outorgar uma Constituição, impor um modelo constitucional que daria início ao nosso projeto de nação, mantendo e consolidando o modelo escravocrata. Essa é a primeira opção consorciada com as elites daquele momento, em que aquela nação incipiente e independente opta por um projeto que consolida e que vai ser responsável pela consolidação do racismo no Brasil. Até mesmo quando nos livramos do modelo de monarquia, num golpe de Estado feito por militares ali em 1890 e depois formando a nossa segunda Constituição, a primeira Constituição republicana, poucos anos depois da abolição da escravidão, a opção constitucional daquele momento não foi a opção por integrar e construir um projeto nacional de integração e de enfrentamento das tarefas nacionais para recuperar aqueles 4 anos de escravidão. Ao contrário, a opção das nossas elites dirigentes era a mesma tomada lá atrás, em 1823, e consolidada por outros 2 elementos da legislação. O primeiro, a legislação criminal. A legislação penal sempre aparece na sua história como elemento de consolidação do poder, como elemento de opressão. E essa legislação penal sempre sendo acionada para a contenção dos corpos, para a contenção da rebeldia e da resistência civil ao modelo escravocrata. Opção repetida, e dessa vez até de forma ainda mais cruel, em 1850, quando o país edita uma lei de terras
já se preparando para a transição do trabalho escravo para a transição ao trabalho livre. O que diziam as nossas elites naquele momento era que, dada a iminência do fim da escravidão, não se podia conceder terras para os trabalhadores até então escravizados. O regime jurídico vivido pela mão de obra imigrante e o regime jurídico da mão de obra escravizada tinha que ser distinto. Tinha que se consolidar ali, dentro desse elemento fundante da nossa nacionalidade, a diferenciação. A diferenciação onde não haveria de se dar acesso às terras à população negra. O projeto nacional, naquele momento, consolidado pela legislação, era da subalternidade da população negra. Quando inexorável o fim da escravidão, o nosso modelo jurídico já se adaptava a uma realidade, a realidade da subalternidade. Se forma, tanto no plano constitucional, como no plano da legislação civil e penal, a afirmação de um modelo racista. Nós vamos vivendo vários contratempos e várias disputas, como a ministra Nilma bem destacou no percurso histórico que fez. A luta popular, a luta do povo negro, a luta do movimento negro, de Zumbi dos Palmares, Luiz Amaim, Luiz Gama, tantas figuras proeminentes da nossa luta, foram amoldando disputas que colocavam sempre em xeque essa forma de organização de um projeto nacional racista e de uma legislação que sempre vai se conformando de modo a reafirmar esse racismo. Num giro histórico, chegamos depois de tantos momentos de restrições às liberdades democráticas, ao momento de construir a Constituição de 1988 e superar mais um dos nossos períodos ditatoriais. E nesse momento, onde há também um ascenso importante de diversas mobilizações sociais, entre elas também na vanguarda o movimento negro, se coloca ali mais um desafio para a nossa construção nacional e para a nossa construção constitucional. E a Constituição de 1988 é a real oportunidade do reencontro do povo brasileiro, dos elementos populares da construção da nossa nação, com a formação de um projeto de nação, de um constitucionalismo que representaria finalmente os anseios populares de construção de um projeto nacional de integração da nossa diversidade, de construção de uma sociedade livre, igualitária, pautado pela dignidade da pessoa humana, da justiça social. 1988 e a Constituinte representa o processo mais rico de construção de uma Constituição na história do Brasil. Oportunidade fantástica e única de mobilização dos elementos mais populares da nossa sociedade. Neste momento, nós também sofremos dificuldades em romper com o paradigma racista. Tivemos ali, precisamos prestar a homenagem a tantos e tantas do movimento negro, aos nossos constituintes. Ministra relembrou aqui o papel do senador Paim, agora recentemente, na promulgação da Convenção Interamericana de Combate ao Racismo. Já o ministro Paim, aquela época da Constituinte, Benedita da Silva, Caor, responsável também por tantas lutas travadas no parlamento, naquele momento da Constituição de 1988, nós avançamos
mas menos do que o que a história nos cobrava. E a nossa Constituição trouxe, do ponto de vista geral, importantes direitos sociais, do ponto de vista específico da nossa luta antirracista, nos legou aquilo que nós chamamos de mandato de criminalização dos crimes de racismo. E a partir daí se forma, em 1989, a Lei CAOR, a Lei de Combate ao Racismo. A minha formação jurídica em defesa dos direitos humanos, da população negra, especialmente oprimida por esse nosso sistema de justiça criminal, me impõe ser fortemente crítico à legislação penal e ao direito penal. O direito penal, historicamente, ele tem servido à opressão do nosso povo. O direito penal hoje é o direito penal que transforma um negro usuário de drogas num traficante sujeito a cumprimento de penas em verdadeiras masmorras ou reproduções dos navios negreiros. O direito penal hoje faz com que 3/4 da população presa seja composta por pessoas negras em condições de sobrevivência, em condições de tortura cotidiana. O sistema penal, ele tem que ser visto por todos nós, especialmente nós negros, como um espaço em que a luta de classes, em geral, se usa desse sistema para consolidar o seu poder contra a nossa população. Mas feito esse parênteses, da nossa Constituição, esse foi um tema eleito como um tema de reparação pelo déficit histórico vivido pela nossa sociedade. E aí se produziu a Lei de Combate ao Racismo. E nessa lei, ao longo dos anos, também foi reservado um espaço para o combate às formas de incitação e às formas de organização supremacistas, em especial, se ali não tivermos um tom voltado às espécies de supremacia branca que identificamos hoje, já havia ali o ponto, já ao longo da evolução da legislação, um ponto reservado às formas de reprodução de ideais nazistas. Ora, hoje o que nós vemos é uma realidade que nos preocupa, além de toda a realidade que deve nos preocupar em relação ao momento atual do racismo que nós vivemos hoje, que não se resolve com uma legislação antirracista, que é o nosso cotidiano de violência institucional, onde nós temos mais de 70% das pessoas mortas pelas polícias, pessoas negras, onde 75% dos homicídios no Brasil são praticados contra pessoas negras, onde 3/4 da população carcerária é composta pelas pessoas negras, onde os maiores mortos pela pandemia, lembremos que estamos chegando à marca de quase 4.000 mortos pela pandemia no Brasil hoje, preponderantemente, em sua maioria, pessoas negras. E num governo federal, num momento em que, há 2 dias atrás, nós tivemos um desses recordes registrados, a manifestação que mais ganhou páginas, espaço na mídia, foi uma ordem do dia publicado pelo ministro da Defesa, comemorando um movimento de 1964. Movimento que abateu pessoas como Marighella, pessoas como Yari Alvelberg, tantos e tantos militantes do movimento negro que lutaram pela liberdade no nosso país. E em meio a esse passado autoritário e esse recorde da pandemia, o nosso governo federal, lamentavelmente, comemorando um movimento que serviu para a opressão das liberdades democráticas do nosso país.
Não à toa, né, um governo liderado por um ex-parlamentar que, ao votar pelo afastamento da nossa presidenta Dilma, votou homenageando um torturador. Não só pela referência a esse torturador, como o Sotile já citou aqui, mas por fazer referência à tortura que a presidenta sofreu. Esse ex-parlamentar não tinha condições sequer de ser parlamentar e hoje lidera o nosso país. Foi o mesmo que comparou os quilombolas a arrobas, como bem lembrou também a nossa ministra Nilma. Lidera o país e tem um assessor que faz uma referência a um dos gestos que compõem a nova acepção, a nova simbologia dos grupos supremacistas brancos. O gesto até poderia ser associado a outras formas também graves de manifestação ou de referências a palavras de baixo calão, né? Dizem que esse gesto também tem esse tipo de referência. Mas a própria resposta desse agente público nos faz reforçar o sentimento de que aquele gesto não se tratava simplesmente de um gesto despretensioso. Especialmente porque dialoga diretamente com a base social, que nos Estados Unidos promoveu um dos maiores ataques à democracia estadunidense, com a invasão do Capitólio. É isso que nos faz estarmos em alerta a esse tipo de manifestação. E de acharmos, inclusive, que a institucionalidade no Brasil não dispõe dos instrumentos necessários para coibir esse tipo de ação. Não dispõe do ponto de vista moral, porque é um governo moralmente comprometido com essa base social que propaga esse tipo de ação e de ideologia, não dispõe das condições institucionais de enfrentamento a uma base social cada vez mais autoritária que o presidente da República mobiliza e os seus seguidores, e até do ponto de vista legislativo não dispõe de elementos para coibir essa nova forma de manifestação e de mobilização desse setor mais atrasado do debate e da construção social no nosso país. Nós lamentamos estar vivendo esse momento, Vivian. Eu encerro por aqui dizendo que nós sabemos, então, das iniciativas legislativas que estão sendo feitas neste momento para tratar desse assunto. É muito importante que a sociedade, os nossos parlamentares, uma vez que foi instaurada uma investigação por parte da Polícia Legislativa em relação àquele ato, mas todos nós precisamos estar alertas enquanto cidadãos. Todos nós que estamos diante e enfrentando a cada dia a nossa luta antirracista com uma agenda tão pesada, como é pesada a nossa agenda na luta antirracista. O nosso povo está passando fome, o nosso povo está sendo morto pela polícia. Eu atuo numa das ações no Supremo Tribunal Federal que questiona a política de segurança pública do Rio de Janeiro. No dia em que o ministro do Supremo Tribunal Federal decidiu pela suspensão das operações policiais no Rio de Janeiro, e com isso eu prometo encerrar, sei que já estou me alongando, o número de mortes naqueles territórios diminuiu em 70%. Olha o país em que nós estamos vivendo. Algum tempo depois, quando as forças institucionais já se adaptam às suas estratégias de atuação, o índice voltou a subir. Mas vejam a opressão que o nosso povo sofre nas periferias das nossas cidades. Quantas mães negras eu não atendo falando
das opressões que sofrem no seu dia a dia, chorando os seus filhos mortos. Quando não é pela pandemia, é pelas forças do Estado, lidando com o problema da fome, lidando com a falta de políticas públicas, até quando o empresariado ou setores do empresariado resolvem ter uma ideia civilizatória de representatividade, são contestadas nos tribunais, Sim. porque não se pode exigir do setor privado a adoção de políticas afirmativas. Olha o nível em que nós estamos no nosso país, e nós agora temos que agregar na luta antirracista o combate às manifestações vindas, inclusive, de assessores do governo federal em referência à supremacia branca. É muito surreal, né, gente? Que hoje ataca a nossa democracia. Peço desculpas por ter me alongado, Vivian, estou aqui à disposição para a gente seguir no debate. Gente, tem uma companheirada muito linda no nosso chat, tá? Nossa ex-ministra Márcia Lopes, companheiro Arthur Henrique, que é ex-presidente da CUT, tá? O Raimundinho, que é presidente da Central de Movimentos Populares, a companheira Marta, do MNU, que é uma querida, tem gente do Piauí, tem Pedro Pontual, João Paulo, que eu fui vice dele, deputado estadual, querido. Obrigada pela presença de vocês enriquecem muito, muito, muito. Jefferson Lima mandou beijo para todo mundo, tá morrendo de saudade de todo mundo. Nosso secretário nacional de combate ao racismo do PT, companheiro Marcos, muito obrigada também por estar aqui acompanhando a gente. Nilma e Rogério, frente a isso tudo, em alguns minutos, por favor, esperança em nossos corações, porque são mais de 325 mil mortes, são 12 milhões e meio de casos, as pessoas morrendo, as vidas ceifadas, a violência aumentando, o extermínio da juventude negra nunca tão forte, mas eu sei que tem programa político para isso, tem política pública versada para combater isso tudo. Fala aí um pouquinho para a gente, Nilma. Então, o tempo é curto, eu vou só pontuar algumas coisas. Em relação... poderia falar aqui de uma série de ações da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, à época dos governos do PT, Lula e Dilma, mas essas são, digamos assim, mais públicas. Eu quero só concentrar mesmo na questão do assessor internacional e das ações que estão sendo organizadas, concordando totalmente com o que o Gabriel falou, assim embaixo do que o Gabriel falou, e falando assim, o que é que nesse momento exato dessa manifestação, dessa mais uma manifestação de racismo, no caso de demonstração de uma suposta supremacia branca que está acontecendo na sociedade. Primeiro, eu acho que essa live ela é muito importante, e o tempo curto, né, para a gente poder falar, só mostra que nós precisamos de fazer mais esse debate, sabe? Com mais profundidade, com mais tempo, porque ele é super, super importante. Então é muito legal a Fundação Perseu Abramo e o Arthur, que coordena esse programa, ter colocado esse tema. Então, nós temos hoje o Felipe, o nome dele aqui do assessor, ele é Felipe Garcia Martins Pereira. Ele é alvo de uma notícia crime por racismo pelo Ministério Público Federal, que vale a pena ler a peça, né, Gabriel? Porque esmiuça muito bem, comprova muito bem o que significava o gesto que ele fez. E olha, eu só vou querer colocar duas coisinhas. Imagine o que é, nesse contexto do racismo que nós estamos falando, das tentativas de uma supremacia branca, pensar num gesto que faz alusão ao poder branco, né, gesto de supremacistas brancos norte-americanos em outros lugares do mundo, para que eles se reconheçam, não é isso? E saibam que estão ali presentes e atuando. O que significa esse gesto no Congresso Nacional, numa reunião oficial, próximo ao presidente do Senado Federal, na hora em que esse Senado discutia a epidemia Covid-19. Imagina o que significa apelar para o poder branco, tipo, estamos aqui, estamos dominando,
e pensando exatamente como o Gabriel falou, quem são as principais vítimas dessa pandemia. As pessoas pobres, dentre as pessoas pobres, as pessoas negras, não é isso? Mulheres. Então, seres considerados não humanos pela ideia do racismo, da supremacia branca. Também o Partido dos Trabalhadores vai entrar com uma representação, está se organizando para entrar com uma representação que seja, inclusive, mais abrangente, né, em relação, tomando caso, como se. O senador Jacques Wagner, ele apresentou um projeto de lei, que é o PL 1116 de 2021, com o intuito de criminalizar a propagação de ações de grupos supremacistas, e para isso prevê uma alteração na Lei 7.716 de 89, que define os crimes resultantes de preconceitos de raça-cor. Foi criada também, o Senado aprovou no último dia 15 de março, o projeto de resolução do senador Paulo Paim, que é o 17/2021, que institui a Frente Parlamentar Mista Antirracista. Também a revista Focus, da Perseu Abramo, desse próximo número, vai abranger essa discussão sobre o nazismo e o nazismo e o racismo. E também nós não podemos deixar de considerar as ações do NAP, dos NAPs e da Secretaria de Combate ao Racismo do Partido dos Trabalhadores. Aqui é só para citar que, em relação a esse caso, há uma mobilização, mas também a gente pode, num outro programa, conversar mais sobre os limites e as possibilidades da justiça. Porque, como o Gabriel falou, se a gente não tiver luta social e mobilização social, aquilo que a gente consegue alcançar do plano da justiça, da letra da lei, ela não se configura em prática de direitos e de coibir, né, as ações e combater as ações de racismo, de supremacia branca, de as mais diversas formas de inferiorizar os outros nas suas condições, seja de raça, de gênero, de diversidade sexual, de escolha religiosa, etc. Esse país, ele é calcado na violência, e é justamente contra a violência que nós estamos lutando. E a supremacia branca, ela tem bases escravistas. Então, superar o racismo, lutar contra o racismo, o nazismo, a supremacia branca, é também lutar contra as estruturas econômicas que prendem esse país numa história de violência que a gente quer superar. Irretocável. Irretocável. Mandar um cheiro para o Maurias, que é o secretário de Formação Política do DZ da Vila Mariana, que sempre acompanha a gente, a Sandra, a Vera, o Rogério, o Jorge, muita gente comentando no nosso chat. Quero agradecer demais a presença de vocês. Gente, realmente é muito pouco tempo, 1 horinha para três pessoas tão inteligentes, tão notáveis e tão importantes nessa construção, com esse olhar. Acho que vou logo já marcar com o Arthur Araújo, da gente já fazer uma outra aqui, porque eu adoro aprender com vocês e acho que está todo mundo aqui no chat, inclusive, comentando de como é importante a gente visibilizar essas pautas e realmente aprender e se apropriar dessas questões. Então, se vocês puderem dar um tchau em 1 minuto, aliás, menos de 1 minuto cada um. Vamos deixar o Rogério começar com tchau. Eu quero agradecer muito a oportunidade, uma pena, porque eu tinha me programado de falar um pouco do que a gente poderia fazer, mas não posso deixar de aproveitar no meu tchau, de dizer de que se a gente não trabalhar intensamente por um processo de reinterpretação da lei da anistia, em que a gente possa responsabilizar judicialmente todos aqueles criminosos, torturadores, assassinos, nós não vamos sinalizar para a sociedade de que tudo é possível nesse país, né? Nós vamos sinalizar que eles podem fazer que não vai acontecer nada. Nós precisamos fazer o que a Argentina fez, uma justiça de transição, que quem comete crime de lesa humanidade vai preso e, como Videla morreu na prisão pelos crimes que cometeu. Isso promove cultura, mudança de cultura. Se a gente não mudar a cultura, junto com toda a luta do movimento negro, nós não vamos mudar essa cultura supremacista que existe no nosso país. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que, como acompanho a Nilma, de que é um tema que merece um outro tempo para a gente continuar esse debate. Obrigado, Vivi. Obrigada.
Nilma? É só mesmo para agradecer e dizer que estamos prontas e sempre disponíveis para fazer essa conversa. O que me deixa feliz é que cada vez mais, né, Gabriel, a gente tem ampliado o escopo e o grupo de pessoas antirracistas que têm preocupação para discutir esses temas, ou seja, a luta antirracista ela é de todos nós, não é isso? Não só da população negra. Então a gente está conseguindo avançar devagarzinho, e isso é muito bacana. Gabriel, querido. Eu queria agradecer e só aproveitar o espaço para deixar minha homenagem a uma amiga muito querida, que é a Cristiane Cesi, está travando uma luta pela vida nesse momento, e pessoa que eu tenho uma grande admiração pela sua militância, uma amiga muito querida. Só queria aproveitar esse espaço para dedicar boas energias para ela. Obrigado e saudar todos por esse debate maravilhoso. Obrigado, viu? Já me comprometo, viu? O pessoal do chat já está me mandando no privado. Vamos remarcar, sim, vamos dar continuidade. E muito, muito, muito obrigada. Boa Páscoa para os católicos e reesperancemos nossos corações. Firmes na luta.